Então, e aí, para finalizar meus vídeos, né? Concluir minha apresentação, eh, então esse seria o meu último ponto, né? Como, então, se dá esse passo do direito civil ao direito agrário e que tem a ver com o tema de terras e territórios. Então, está falando, né? Que o reconhecimento do direito ao território tem muito a ver com também a proposta do direito agrário atual, contemporâneo, para o século XXI, e particularmente para nossas sociedades pluridiversas, né, pluriétnicas. Então, nesse caso, o direito agrário quase que está chamado a a não se preocupar mais só por o tema de explotação, quase que no texto de Laranjeira a gente percebe essa interpretação de uma legislação, de uma história legislativa do Brasil, que sempre se preocupa porque estas comunidades tenham, eh, tenham a possibilidade de uma explotação agropecuária, sim? Uma explotação da terra. Mas o que está acontecendo, por exemplo, no caso que eu trago da Colômbia, sobre o reconhecimento do direito ao território, é que o, a terra não é suficiente, mas sendo tanto grupos étnicos como, por exemplo, nesse caso também o exemplo que trago sobre as comunidades camponesas na Colômbia, que eles não só interagem como sujeitos para explotar a terra e simplesmente isso. Então, como esse princípio de explotação agropecuária, agrária, do direito agrário. Se não está chamado o direito agrário a se recomponer desde as ideias do, por exemplo, esse sujeito camponês, esse sujeito étnico, seja quilombola, seja indígena, também, por exemplo, em sua interação com a terra, como um sujeito que respeita a terra, como um sujeito defensor da terra, por exemplo, como um sujeito defensor das sementes, como um sujeito defensor do ecossistema, defensor do bosque. Além de, se suas atividades nessa área de terra sejam de agricultura, mas também no mesmo exercício, na mesma atividade agropecuária, esse tipo de coletividades, de sujeitos coletivos, além protegem o ecossistema, protegem as fontes hídricas, por exemplo. Então, aí tem uma situação particular, porque não é simplesmente a defesa da atividade agropecuária, senão também a defesa do sujeito em sua complexidade cultural, étnica, espiritual, religiosa, que, entre outras coisas, também eh, cubre esse cenário dessa relação com a natureza, dessa relação com os valores ecossistêmicos, né? A água, a natureza, o bosque, as árvores, né? As sementes. Então é muito interessante porque esta noção, este reconhecimento e esta virada de não só mirar as terras, essa área de terra, sino ir até o território, essas conexões e essa complexidade cultural e étnica que nasce dessa relação comunidade com a terra. Isso nos fala de uma complexidade que o direito agrário deve levar em conta, e aí, por exemplo, por isso eu falo da conexão entre o direito civil e o agrário, que este último tem que avançar e se distanciar totalmente dessa tradição do direito civil, onde as terras simplesmente é essa área para ter propriedade privada e ter uma explotação, né? Então, nesse caso, e aí está meu apontamento e minha proposta para esta aula que vocês possam debater, é que o direito ao território é tipo esse real sentido, essa função social real da propriedade, aí escenifica tudo e é realmente o direito ao território, o que mostra é a complexidade não só das comunidades étnicas, sino da propriedade sobre a terra mesmo. Porque aí também pode estar incluso o camponês, e aí é onde o direito agrário deve ter esse olhar
sobre a complexidade desse vínculo, dessa relação jurídica, social e, em últimas, uma relação humana sobre a terra. E por isso essa coletividade, seja quilombola, indígena ou camponês, faz que seja não simplesmente uma terra de explotação, sino seja um valor